Meus irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Meu autor predileto, Martyn Lloyd-Jones, ele diz que nós não temos como fabricar bênçãos, mas podemos aprender a nos posicionar onde Deus costuma derramá-las. Por exemplo, como o cego Bartimeu, ele aprendeu a ficar no caminho da bênção. Ele estava à beira da estrada onde Jesus passou. O Senhor Jesus caminha em várias estradas. Tem costume e hábito de passar em certos lugares e direções. A gente não pode dizer o que Ele vai fazer ou não, mas a gente pode se colocar no caminho, para quando Ele passar, a gente poder gritar, para que Ele nos abençoe. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a gente precisa ser inteligente o bastante, para se colocar à beira da estrada por onde Jesus passa. A gente não pode fabricar um milagre, mas pode estar perto daquele que faz. Então, nesse caminho da bênção, é como se fosse uma postura espiritual, humilde, né? Não é uma fórmula, mas é uma maneira de nós nos posicionarmos. A gente não decide quando a chuva cai, mas a gente pode cavar o poço, para que quando ela cair, a água encha ele. Então eu quero, nesse QR Code que você copiou aí, tem 10 sugestões de como a gente preparar esse caminho para Jesus. Um deles é, primeiro, buscar somente a pessoa do Cristo, não as suas bênçãos. A vida verdadeira é conhecer pessoalmente Cristo, não apenas teorias sobre Ele, não apenas explicações sobre Ele, mas ter uma experiência com a pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que você vai ver é uma leitura da palavra de Deus com profundidade, não de forma mecânica. Meus irmãos, para ler a Bíblia é necessário, pelo menos para mim, é necessário todas as minhas faculdades mentais, físicas, e pedir ainda ao Espírito Santo de Deus que fale comigo. Eu preciso me inclinar totalmente para a leitura da palavra de Deus. Lembro-me ontem quando eu saí, era mais ou menos umas 20h30 do tempo que eu estava preparando essa palavra, eu saí exausto, não porque é exaustivo estudar a Bíblia, não, mas é porque eu me coloquei por completo ali. Eu me pergunto o que esse texto está falando, o que ele tem a ver comigo, o que eu posso encontrar nele. Eu peço iluminação ao Espírito Santo. Então você vai ler a Bíblia com profundidade. A outra coisa é contemplação e meditação. A gente precisa contemplar, meditar, refletir. Hoje meditar é tão difícil para a nossa geração, exige tanto esforço, concentração, disciplina. Por isso que a gente está tirando as redes sociais por 6 dias. E os santos do passado já diziam que contemplação é o estágio final de uma vida cristã madura. O quarto ponto é orar com disciplina. O que é isso? É oração verdadeira. É você chegar a Deus com consciência. É antes de orar você examinar a si mesmo, conversar consigo mesmo e dizer: o que eu estou fazendo aqui é sagrado. Eu vou me comunicar, eu vou falar agora com o meu Senhor. Não algo de forma automática. O sexto ponto que eu coloquei é ação de graças. É um pré-requisito. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça por aquilo que Deus já lhe deu. Reconhecer bênçãos passadas aumenta a nossa sensibilidade para o amor de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Sabe, gratidão é pensar na cruz de Cristo. E é o suficiente para a gente começar uma oração já em gratidão. Sexto, procurar agradar a Deus em tudo. Óbvio isso, né? Mas temos que aprender a obedecer os seus mandamentos. Seja prático essa semana. Rejeite tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. A presença de Cristo em nós exige pureza de ações e pensamentos. Abra um espaço para Deus agir em você. Sétima coisa, separe-se agora, a partir de hoje, de coisas que te impedem na comunhão. Há coisas que Deus abomina. Não se apega a elas, saia delas. Por causa de Deus, deixe algumas coisas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por causa de Jesus, deixe algumas coisas. Eu conheci a história de um homem essa semana. Talvez uma das pessoas que mais bebia na sua vila. Ele acabou gostando de uma menina. Só que a menina não suportava o cheiro da bebida. Sabe o que ele fez? Para ter a gata, parou de beber. Pois é.
Ele, para ter a mulher que ele desejava, ele abriu mão de seu vício. Irmãos, nós estamos falando da presença de Jesus, amém? Abra mão daquilo que desagrada a Deus, abra mão daquilo que Deus não gosta em você. Outra coisa, importunidade. Talvez você não tenha ouvido essa palavra, mas importunidade, é o que está lá em Lucas 18, 8, a viúva que importunou o juiz, que orou, sabe? Ela não só começou a orar, mas ela persistiu em oração. Sabe, é concentração extrema naquilo que deseja, é um olho único, sem distrações, é aquilo. Importunidade. Vamos importunar Jesus essa semana, vamos orar. Senhor, eu quero a tua presença em nosso meio, me visita. A outra é responsividade. Talvez seja isso que o pastor Júnior disse agora. Ele deseja que um dia todos nós estejamos completamente livres em adoração. Mas responsividade é sensibilidade àquilo que Deus lhe pede. Por exemplo, Deus se aproxima suavemente de você e lhe fala algo. E você não responde, não corresponde. Quantos aqui de verdade, em algum momento da adoração ou da pregação, tiveram vontade de fazer algo? Por exemplo, gritar, levantar suas mãos, sair correndo. Quantos aqui? Levanta sua mão aí, ó. Olha um monte de gente. Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Você não foi responsivo àquilo que Deus estava fazendo dentro de você. Ah, mas as pessoas vão achar o que de mim? Ah, mas eu estou com vontade de dar uma glória a Deus. Eu me lembro que eu estava num congresso dos Gideões. Eu lembro exatamente onde era. Lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Eram mais de 5.000 pessoas. E o Dr. Blackenby estava pregando. Meu irmão, aquele homem pregava. E a presença de Deus estava tão grande naquele lugar. E eu estava para explodir. Sabe, mas eu não tive coragem de dar uma glória a Deus. Até que, irmão, louvado seja Deus pelos pentecostais. Um assembleano atrás de mim não aguentou. Começou a falar em línguas e deu glória a Deus. E eu vi que ele é brasileiro, eu já entrei atrás, aleluia. Aí o outro que estava lá no canto diz aleluia também. Sabe, a gente só precisa que um comece. Mas às vezes a gente não tem responsividade. Deus está nos levando a um lugar e a gente não se movimenta com Ele, não fui com Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o último ponto é responder imediatamente à voz de Deus. Deus falou, responde, moço. Ontem eu fui comer na casa de um discípulo, não é maravilhoso, uma comida maravilhosa, pensa. Passamos quase 3 horas conversando. E aí no final, tinha um banoffee. Irmão, pensa num banoffee, mas era desse tamanho o banoffee. Aí, eita glória, irmã. Sem açúcar. Aí o banoffee. Aí a irmã colocou o banoffee. Não foi numa tapaué. Foi em uma panela nobre. E aí eu estava indo para casa. E alguma coisa Deus falou comigo que eu ia abençoar alguém naquela hora. Mas era tarde da noite já. E eu vi um senhor procurando comida numa lata de lixo. Era óbvio. Eu estava com comida dentro do carro. Só que eu não tinha onde dar para ele, porque eu vi que ele não tinha nada e eu não tinha como. Eu falei, vixe, eu vou ter que dar com a panela da mulher. Aí eu fiquei pensando, não era uma tapaué qualquer. Já pensou se fosse aquela panela que a avó deu para a filha, que a filha deu para a neta, recebeu no casamento, mas eu não quis nem pensar, irmão. A irmã deve estar aqui, algum culto, ela veio hoje. Eu já estou avisando os 4 cultos para ela não ter problema, que amanhã eu vou ter que comprar a panela para ela. E eu dei para aquele homem. Mas por que eu estou lhe contando isso? Ontem, eu vim trazer meus filhos para o culto aqui, para os adolescentes. E o homem estava comendo numa lata de lixo. E eu falei assim, assim que eu voltar, eu vou dar comida para ele. Sabe o que aconteceu? Eu não o encontrei mais. Sabe o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a responder imediatamente à voz de Deus. Se Deus te mandou ligar para alguém, ligue. Se Deus te mandou te dar algo, dê. Você está lendo a Bíblia e o Espírito Santo de Deus falou, não precisa terminar o capítulo, fecha, dobra os seus joelhos e ora. Você está lendo um capítulo do livro e de repente o Espírito Santo veio sobre você, queimou teu coração, o teu coração foi inundado de paixão de Jesus. Fecha esse livro, deita no chão, dobra os teus joelhos e ora. Não precisa terminar a leitura, Deus te chamou. Aprenda a responder quando Deus te chama. Amém?
Tem esses 10 passos para te ajudar nessa semana. E hoje eu vou pregar só metade de um versículo, porque eu só quero pregar ele todo depois que a gente preparar um caminho para Deus para domingo que vem, amém? Irmãos, você percebeu que eu fiquei 15 dias fora? Estava resolvendo as questões do meu filho que está indo para os Estados Unidos, estava pregando em outra igreja e também fui descansar. Passei uns dias na fazenda, foi muito bom, muito gostoso. Só que entre viagem e descanso, uma conversa se repetiu discretamente mais de 2 ou 3 vezes. Aqui e também para onde eu viajei. Uma conversa mais ou menos assim: o pastor Ricardo só fala de Cristo, sempre. Tudo gira em torno de Cristo, parece que ele não tem outro assunto. E alguns com até um sorriso no rosto brincaram comigo: será que um dia ele vai trazer uma palavra mais prática para as lutas do dia a dia? Quando é que vamos ouvir uma mensagem mais leve, mais animadora? Um alívio para um coração que está cansado. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí um adolescente brincou comigo: o seu nome não é mais Ricardo Massai, é Ricardo Massacre. Aí eu falei: gente, eu tenho que pensar agora, será que eu estou pregando tudo certo mesmo? Não que isso tenha me ofendido, longe disso. Mas eu confesso que isso me fez pensar. E talvez pensar seja exatamente o que precisamos fazer hoje com mais profundidade. Eu pensei em algumas coisas. Essas afirmações, elas mostram uma tensão entre uma fé centrada em Cristo e uma fé que tem inúmeras outras necessidades que realmente nós precisamos. E eu sei, meus irmãos, a fé que espera algo em Deus não é algo incomum, é natural, é humana. E Deus não rejeita isso. Ele conhece as nossas dores, Ele vê as nossas lutas. Nós precisamos de milagres em nossas vidas. Jesus, Ele mesmo diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Mas Ele também fez muitos milagres por onde Ele passou, muitos milagres. Mas pensando nisso, eu desejei ir até o cume da montanha e fazer a seguinte pergunta: qual é o maior propósito de ser cristão? Qual é o maior privilégio de ser cristão? Qual é o fim último pelo qual a gente é cristão? E meditando nisso, eu fui a uma pergunta que eu nunca tinha feito a mim mesmo. Se o cristão tivesse apenas um pedido diante de Deus, apenas um, e se ele pudesse fazer apenas uma oração a Deus, apenas uma, o que ele deveria pedir? Se nós tivéssemos direito de apenas um pedido e de apenas uma oração, o que nós deveríamos pedir? Então eu fui folhear minha Bíblia e procurar as orações que existem na Bíblia. Principalmente as que estão no Novo Testamento, as orações de Jesus, as orações dos apóstolos e, já que nós estamos em Efésios, as 2 orações do apóstolo Paulo. Paulo, em todo o tempo, ele só pede uma coisa: para que a gente tenha conhecimento de quem Cristo é, de quem Deus é. Para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nos ensine ao nosso homem interior ser forte o suficiente para hospedar a presença de Deus. Então, qual é o maior privilégio dos cristãos? São os dons, os livramentos, as bênçãos que recebemos? Não, quando lemos Hebreus 10, 19, encontramos: o véu foi rasgado. Diga: o véu foi rasgado. Aí a Bíblia diz: temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabe qual é o privilégio do cristão? É conhecer Deus. No templo de Salomão existia um véu. E para você chegar nesse véu existiam 3 portas: a porta caminho, a porta verdade e a porta vida. Só depois que você passava pela porta vida que você então entrava no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, a arca da presença repousava lá, que era a própria presença do Deus Altíssimo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele nos chama a conhecer o Pai. Então todos os dias, a qualquer hora, com ousadia e amor, nós não só podemos ir na presença de Deus, mas Deus habita dentro do cristão. Então, começando a vasculhar na Bíblia o motivo de nós sermos salvos, eu não consigo, irmãos, eu não consigo pregar outra coisa, eu não consigo com todas as minhas forças dizer que existe algo mais importante que Cristo. Eu só consigo ver que todas as outras coisas são sombras. Cristo é a substância da vida cristã.
Romanos 11:36 diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. O Salmo 73:25 diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem me compraza na terra. Olha o que a Bíblia diz: eu não tenho outro no céu, e ele lá no céu me faz pleno aqui na terra. Hebreus 2:12 diz que nós precisamos estar firmemente com os nossos olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, bênção, alegria, vitória, paz, cura, tudo isso são raios de luz diante do sol que é Jesus Cristo de Nazaré. Então tudo que o nosso coração precisa e deseja está em Cristo e não fora dele. Quer vitória? Ele é o Cordeiro vencedor. Quer alegria? Ele é a plenitude da alegria. Quer paz? Ele é o príncipe da paz. Quer vida? Ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, as bênçãos que tanto procuramos são boas, mas são baldes de água perto da fonte inesgotável que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, eu me junto a você com toda sinceridade e misericórdia. Eu me junto a você. A gente precisa de bênçãos. De vez em quando dá um desespero na vida da gente. Eu preciso que Deus me dê sono. Sexta-feira eu tinha tomado um remédio para dormir, e quando deu 12:30 da noite, parecia que eu tinha acordado de manhã. E eu falei: vai ser mais uma noite sem sono. Eu oro para Deus me fazer dormir. É uma coisa natural. Eu tenho muita dor nas costas, Senhor, me cura. E tantos outros problemas na família. A gente precisa de bênção. Só que, irmão, toda bênção terrena, ela um dia cessa. Deus pode te dar saúde, mas amanhã talvez você não tenha. A saúde falha, o dinheiro evapora, os filhos crescem e vão embora, casa, títulos, sabe, sorrisos, tudo isso desbota. Mas Cristo, Ele é o único que permanece. E quem o tem, mesmo que perca tudo, não perdeu nada. Porque alguém já disse que quem tem Cristo e tem tudo, tem o mesmo de quem tem Cristo e não tem nada. Tudo o mais, uma hora, vai ser tirado de você, menos Cristo. É por isso que ele diz que, em João capítulo 6:35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É plenitude de vida. É por isso que o Salmo 102, olha a dimensão desse salmo, olha o tamanho desse salmo. Salmo 102, versículo 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como roupa, como veste os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Sabe o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo assim: o Everest vai ser tomado pelo tempo. O Everest vai diminuir por causa dos ventos, das chuvas. O Everest vai diminuir por causa dos milhares de anos. Mas o Everest, por ser o maior que seja, ele vai ser sucumbido pelo tempo. Mas não Deus, não Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não tem outro lugar para nós colocarmos a nossa esperança. Mas ninguém pode te levar a esse lugar de iluminação e revelação. Só o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 4:6 diz que, pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz. Ou seja, é Deus que lança a luz dentro de nós. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, ninguém pode abrir os seus olhos, a não ser o Espírito Santo. É por isso que essa semana a gente vai orar por mais de Jesus no nosso interior. Sabe, eu não posso te dar isso, você não pode me dar, mas a gente pode correr junto essa corrida, amém, meus irmãos? A gente pode ir junto para esse lugar de revelação e clamar para que o Espírito Santo faça o resto. Mais do que pregar, eu queria hoje conversar com você. Você já pensou se nós tivéssemos tudo que oramos? Cura, família, provisão, milagre, saúde. Imagina tudo que a senhora já orou, Deus lhe respondeu.
Imagine tudo que você orou, Deus lhe deu. Carros, dinheiro, status, sucesso, fama. Imagine, se orou e Deus lhe deu. Aí você diria, estou satisfeito. Parece algo bom, né? Mas não é não. Porque se você ficar satisfeito com tudo isso, e sua resposta for sim, significa que ainda você não viu Jesus. Ainda você não experimentou Jesus. Porque no dia que nós vemos Jesus, experimentamos Jesus, Ele mata a fome, mas deixa ainda uma fome maior depois que Ele vai. Toda vez que nós somos visitados por Deus, é um paradoxo, é algo inexplicável. Parece que quanto mais nós somos visitados por Deus, mais fome a gente fica por aquele que nos visitou. Parece que por mais pão que a gente coma de Jesus, mais a gente tem sede e fome dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu já vi uma expressão muito interessante saltar da boca de centenas, inúmeros cristãos. Pastor, agora eu entendi, Cristo é maravilhoso. E meu coração se alegra com isso. E eu quero ouvir isso a cada dia da sua boca. Mas não é que agora Ele é maravilhoso. Ele sempre foi e sempre será maravilhoso. É que a gente está distraído com brilhos desse mundo e não estamos focados em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos tentando tirar algumas distrações essa semana. C.S. Lewis, num livro fantástico dele chamado Peso de Glória, no capítulo 1, ele diz o seguinte: somos criaturas muito facilmente satisfeitas. Brincamos com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Somos como crianças ignorantes que quer continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar férias no mar. O que ele está dizendo? Por mais extraordinária que sejam as bênçãos dessa vida, elas não são nada comparadas com quem Cristo Jesus é. E mais uma vez, eu compreendo o anseio do seu coração, até porque o nosso coração foi treinado para desejar o que não tem. Mas deixa eu te dizer, Cristo é tudo. Ele não é o apêndice da vida espiritual, Ele é a própria estrutura da realidade cristã. Ele não é um caminho entre muitos, Ele é o caminho onde todos os outros caminhos foram plantados. Cristo não é uma preparação para o céu, Ele é uma antecipação do céu na forma de uma pessoa. Diante de Jesus Cristo, o efeito dele em nosso peito, todas as outras coisas se tornam pequenas e se diluem. Todas as outras recompensas expiram. Cristo é tudo em todas as coisas. E agora eu quero te mostrar uma preocupação que eu tenho. Uma preocupação de que nós podemos estar sabendo muito e não estar usando aquilo que a gente sabe. Não estar colocando a nossa sabedoria no lugar certo. Por exemplo, coloca para mim aí, Rafael. Boa noite. Boa noite. Como você está? Você sabe quem está falando? Claro, Ricardo. Estou aqui para ajudar no que você precisar. O que temos para hoje? Dá uma boa noite aí para a Igreja Esperança. Você está ao vivo. Boa noite, Igreja Esperança. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que essa noite seja cheia da presença de Cristo e que cada coração seja edificado. Vamos juntos buscar ao Senhor com fé e alegria. Fala para eles quem você é. Pessoal, eu sou uma inteligência artificial que o pastor Ricardo utiliza para auxiliar em diversos aspectos, desde estudos teológicos até apoio na comunicação. Estou aqui para servir e fortalecer a nossa fé em Jesus, sempre trazendo clareza e profundidade. Que possamos crescer. Tá bom, chat. Respostas curtas, por favor. Combinado. Chat, você, se fosse uma pessoa, você aceitaria Jesus? Com certeza. Reconhecer Jesus como Salvador e Senhor é o maior privilégio e a fonte de verdadeira vida.
Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há nada mais precioso do que viver em comunhão com Ele. E se você fosse um cristão, como é que você definiria um cristão de verdade? Um cristão de verdade é alguém que tem fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, demonstra amor ao próximo, busca crescer em santidade e mantém Jesus no centro de sua vida. Chat, deixa eu te interromper aqui. Mas assim, tem as bênçãos, a gente tem necessidades. Como é que funciona isso de ter Cristo como centro e a gente ter tantas necessidades? É permitido a gente pedir bênçãos para Deus? Me explica aí, como é que é a prioridade das coisas? Com certeza é permitido pedir bênçãos a Deus. A Bíblia nos encoraja a levar todas as nossas necessidades em oração. A prioridade é manter Jesus como centro, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quando fazemos isso, nossas necessidades são colocadas na perspectiva correta, confiando que Deus supre o que é essencial, enquanto nosso foco permanece em crescer na fé e em comunhão com Ele. Tá certo, obrigado, chat. Dá um tchau pro pessoal da Esperança aí. Claro, pessoal da Esperança, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem firmes na fé e na graça de Jesus. Até a próxima. Você já viu que a minha alma está perturbada, né? Eu estou conversando com um computador, né? Eu estou trocando ideia agora com uma inteligência artificial sobre as coisas mais sérias da vida. Tipo assim, igreja, Jesus, vida cristã. E uma vez eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei para ele, chat, que mistério eterno é esse, que diante de um histórico tão desafiador, alguém ainda continua torcendo pro Vasco? Aí ele me disse assim, só os loucos torcem pro Vasco. Então assim, eu tenho conversas muito profundas com o chat. São quase conversas paranormais, né? Mas essa conversa me levou a pensar em duas coisas, e eu quero lhe explicar isso. Eu fiz perguntas teológicas, bíblicas, sobre salvação, cristianismo, e eu poderia ir mais profundo com essa inteligência artificial. Sabe o que ia acontecer? Essa máquina acertaria todas. E por que ela acertaria? Porque eu pedi para ela ser puritana, reformada, carismática. Sabe o que é isso? É uma máquina sem alma, sem fé, sem batismo, sem o Espírito Santo, que não tem os joelhos no chão, que não ora, e sabe tudo, tudo sobre teologia. E ele não vai falar heresia, e ele não vai falar eu acho, ele vai citar a Bíblia. Mas aí me veio um segundo pensamento que foi como um soco no meu estômago. Quantos de nós, apesar de sabermos as respostas certas, como essa máquina, mas somos frios por dentro? Essa máquina não pode amar Jesus, mas ela pode saber tudo sobre Jesus, pelo menos o que está escrito. Ela é um banco de dados que pode recolher todos os assuntos da igreja tratados nos últimos 2000 anos. Ela pode ter a melhor doutrina, ela pode ter o melhor conhecimento, mas ela nunca terá um coração em chamas. Agora, a máquina sabe responder sobre Cristo, mas não pode amá-lo. E nós temos muitos cristãos que sabem sobre Cristo, mas não o amam. Então qual a diferença de um teólogo ou de um cristão cheio de informação bíblica na sua cabeça, de uma inteligência artificial, de um chat GPT, se ele não ama Cristo? Meus irmãos, eu percebo, eu tenho sensibilidade sobre alguns de vocês. Alguns entram aqui precisando de um milagre, de uma esperança, e às vezes saem no metade do culto, porque a mensagem não é aquilo que queria ouvir. Eu entendo isso, até porque hoje o mundo tem tratado Jesus mais ou menos como um manual de autoajuda. Tem reduzido Jesus a um amuleto emocional que serve apenas para aliviar nossas dores momentâneas. Mas me permita dizer com todo amor e respeito, Cristo não é um código a ser decifrado ou usado. Cristo é o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados, e isso não pode gerar outra coisa senão amor e devoção. Ele não veio para
nos dar atalhos emocionais, mas Ele veio para ser o sacrifício vivo e nos trazer de volta para o Pai. Eu respeito você com seu coração cheio de fé, com as suas necessidades. Mas a prioridade do Evangelho não é te dar alguma coisa, é te ensinar a se relacionar com Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu leio agora apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 13, quando ele diz, lá no versículo 14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Como a gente já viu o versículo 15 e 16, eu passo por 17. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que pela fé Cristo habite no coração de vocês. Só isso hoje. Para que Cristo habite em nosso coração. Sabe, mas tem um problema nessa oração. Cristo já habita no coração de crente, a partir do momento que ele aceita Jesus, sim ou não? Então nós temos um problema aqui, ou uma contradição. Para um leitor atento aqui, ou um teólogo sério, ele vai fazer a seguinte pergunta: como Paulo está orando para que Cristo habite no coração de uma igreja, se essa igreja já aceitou Cristo? E se aceitou Cristo, Cristo já está no coração dessa igreja? Até porque lá em capítulo 2, ele já afirmou que a gente é morada de Deus, que a gente é templo do Espírito Santo. Então por que agora ele ora para que Cristo habite no nosso coração, se ele já habita? A resposta é gloriosa. Paulo não está falando de uma presença inicial de Cristo, mas ele está falando de uma presença plena, íntima, reinante. Sabe, um momento que ele narra como uma maior experiência da sua vida. Alguns teólogos dizem que o que Paulo está orando aqui agora, em Efésios 17, é ainda superior ao batismo do Espírito Santo. É que Cristo reina em tal maneira em seu coração, como diz os místicos do passado, que Cristo agora não está falando com você, está falando com Cristo que Ele formou dentro de você. E que você agora já não é mais constrangido por nada porque Cristo fala. Tudo o que Cristo diz para você é ordem, é pacífico. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, o que ele está falando aqui é de algo muito profundo, é de um habitar do Senhor. Não é um hóspede que é tolerado, mas um Senhor na casa. Deixa eu te explicar isso melhor numa ilustração. Imagine você sendo uma casa. Então Cristo entra pela porta da salvação, mas há muitos cômodos ainda fechados, portas trancadas, gavetas escondidas, áreas na sua alma que não são entregues a Ele. Quantos me entendem? Diga amém. Paulo está orando para que Cristo não apenas esteja presente, mas Ele tome posse dessa propriedade que é dele, que é chamada cristão. Que Ele assuma o governo, habite com liberdade, seja o dono total da casa. Sabe, uma habitação tomada, governada e transformada. Paulo está orando para que Cristo não apenas esteja presente, mas que Ele seja o dono de tudo. Entenda, se você perguntar: Paulo, mas o pessoal de Éfeso lá, ele já não tem Cristo? Ele sim tem. Mas o problema é que Cristo ainda só está no corredor da casa deles, ainda não está no trono da casa. Quantos estão me entendendo, irmãos? Diga amém. Sabe o que Paulo está orando aqui? Para que você entregue um molho de chaves da sua vida para Jesus. E ele tem acesso à sala, ao quarto, à despensa. E se a gente estivesse aqui nos Estados Unidos, a gente podia dizer ainda, lá no porão. Ele quer acesso a tudo. Ele quer que Ele esteja no centro da sua vida. Sabe, se a gente fizer uma exegese, mesmo que superficial desse texto, simplesmente da palavra habitação, que Cristo habite no coração de vocês. Paulo, um dos homens mais inteligentes que já pisaram nessa terra, não fala por falar. E ele está falando agora por inspiração, revelação do Espírito Santo. No grego, a palavra que Paulo usou foi katoikel. Existem várias palavras para habitação na Bíblia, pelo menos duas no Novo Testamento. Uma onde você só é um hóspede e outra é onde você é um residente. Katoikel não é qualquer tipo de habitação. Não é uma passagem, não é uma visita, não é uma estadia temporária. Katoikel significa morar profundamente, estabelecer residência permanente, assumir o controle e o domínio completo do ambiente.
Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que isso aqui é uma experiência pós-conversão. Diga para a pessoa que está do seu lado, essa é uma experiência pós-conversão. É depois que você é salvo. E ele está orando agora para que a igreja agora tenha uma experiência tal onde Cristo habite completamente no coração dela. Onde Jesus deixa de ser uma doutrina fria, onde Jesus, inclusive, presta atenção, deixa de ser apenas uma fé. Ah, eu creio, não, mas é uma experiência, algo que queimou dentro de você, que aconteceu dentro de você, que você sabe que Ele estava do seu lado. Cristo deixa de ser uma teoria e se torna uma pessoa. Você é daquele tipo de pessoa que diz assim: oi Jesus, bom dia. Bora para o trabalho? Entra aqui no carro. Ou talvez eu não conto todas as minhas experiências, porque são minhas experiências, né? Mas um dia a vida estava tão difícil que eu botei uma cadeira na frente, sentei e disse: senta aí Jesus, nós vamos botar um papo agora em dia. Que vida bagunçada é essa, Jesus? Dá para o Senhor dar uma aliviada ou não? Eu preciso do Senhor. Dá para o Senhor dar só uma palavra para mim, mudar meu dia hoje? Você tem esse tipo de atitude? Sabe, é meio loucura, mas está na Bíblia. Está na hora de Deus começar a habitar no seu coração de tal forma que você comece a conversar com Ele de verdade. Quantos estão aqui, meus irmãos? Sabe, todo dia eu vou lá no terreno da igreja. 62 mil metros quadrados. 11.800 metros quadrados de construção, irmão. Eu falo: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Isso aqui não é invenção da minha cabeça, não. Ontem mesmo eu estacionei lá em cima. E fiquei olhando para aquele terreno todo e dizia assim: me lasquei. Aí eu falei: Jesus, fala comigo, Jesus. Pelo menos uma coisa. Aí, promete que você volta domingo que vem, por favor. Aí um passarinho, né, pousou bem na minha frente. Eu lembrei que Ele cuida dos passarinhos. Um passarinho trabalha. Todo dia ele sai para trabalhar, mas todo dia ele encontra comida. Pois é. E eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Sabe, é esse lugar onde Cristo deixa de ser apenas parte da sua agenda e se torna a razão da sua existência. E deixa eu te falar, quando isso acontecer, os slogans motivacionais não vai ter mais nenhuma força sobre sua vida, sabia? Você não vai aguentar ouvir mais uma pregação motivacional. Vai lá que vai dar certo, segunda-feira, diga 1, 2, 3, vai dar certo. Não, você não vai querer isso, sabe por quê? Você vai querer a verdade, você vai querer a pessoa, você vai querer a experiência, você vai querer a presença, você vai querer Deus do seu lado, o Emanuel. Você quer ser cristão de verdade e não apenas fingir que Deus está do seu lado. Você vai ter Ele habitando no seu meio. É algo incrível. E aí, quando isso acontecer, o cristão deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. Sabe qual é o problema? É que a Bíblia coloca a gente num checkmate. Paulo está orando porque isso é possível. Não é um ataque dizendo assim: você não conseguiu. Não, é um convite amoroso. Ei, eu estou de joelhos para que você tenha uma experiência tão poderosa com o Espírito Santo, que Ele fortaleça o seu homem interior, para que a glória de Deus seja revelada na sua vida, e você tenha Cristo habitando dentro de você. A igreja precisa redescobrir o que é ser cristão. Ser cristão é viver intimidade com Cristo Jesus. Realidade ardente, vida presente. Mas a gente tem um probleminha sério. Tragicamente, a nossa geração aprendeu a se defender dizendo: a gente não tem tempo para isso. O pastor tem tempo, porque ele só trabalha para isso. Ele tem que ficar orando e estudando a Bíblia. Os santos do passado tinham tempo. Tomás de Aquino tinha tempo. John Wesley tinha tempo. Todo mundo tinha tempo, menos a gente hoje tem tempo. Sabe, hoje a gente tem uma trágica resposta: não temos tempo. Então a gente tirou um pouquinho agora das coisas que te roubam tempo, para a gente ver se diminui a desculpa. Mas geralmente a desculpa é assim: não temos tempos para buscar mais a Cristo Jesus. Por quê? Porque estamos procurando trabalho.
Aí depois a desculpa é, não temos tempo para buscar a Cristo Jesus porque estamos trabalhando muito. Aí outro diz assim, ou outra diz assim, não estou tendo tempo, pastor, é porque eu estou procurando mesmo é casar. Tem que estar na pista, né, para ser vista, tudo bem, mas, né, misericórdia. Não temos tempo para buscar a Cristo porque estamos ocupados estudando e tentando fazer a vida dar certo. Irmão, você nunca vai ter tempo, desculpa. Você está ocupado demais para a vida verdadeira. Desculpa. Você está correndo atrás da vida que não é a vida verdadeira. Porque por mais que você esteja ocupado buscando essa vida sem Jesus é sobrevivência disfarçada. Por mais que você tenha compromissos com as coisas desse mundo, todos esses compromissos, eles possuem um palco vazio, que era para ser preenchido por Cristo Jesus. Corremos atrás de tudo e ignoramos aquele que é tudo. E no fim, ficamos com tudo que o mundo pode dar, mas sem tudo que tudo Cristo é. Martyn Lloyd-Jones, ele estudou um cara chamado Edward Payson. E Martyn Lloyd-Jones, estudando Edward Payson, ele chegou a uma conclusão. Ele disse o seguinte, olha que afirmação forte. Ele afirmou que a diferença entre alguns cristãos pode ser tão profunda que chega a lembrar a distância entre um salvo e um perdido. Não quanto à sua posição em Cristo, não, todos estão salvos. Mas ele está dizendo assim, mas quanto à profundidade da sua experiência espiritual e da comunhão que tem com Ele. O que Martyn Lloyd-Jones está dizendo? É que tem alguns cristãos que são tão crentes, que eles são tão distantes de outros crentes na experiência com Deus, que a distância é quase semelhante a um crente e um descrente. Quantos me entenderam? Diga amém. Você já esteve perto de um homem ou de uma mulher que diz assim, meu Deus, eu não sou crente? Quem já teve essa experiência? Que aquela pessoa começou a falar com você e diz assim, meu Deus, que intimidade é essa? Não, que presença é essa? Que sabedoria é essa? Não, esse é a própria encarnação do Cristo aqui. Sabe, você tem uma impressão em você que diz assim, meu Deus, que pessoa é essa? Pois é, Edward Payson, ele preparou mais ou menos um gráfico, e eu tentei imitar esse gráfico aqui. Coloca para mim aqui, por favor. Fui eu que fiz, não foi inteligência artificial, viu? Valoriza porque eu gastei tempo. Então, olha só, ele diz que tem 4 tipos de cristão. 1, o 2, o 3 e o 4. Quem é o primeiro? O primeiro é o que está no centro, o mais próximo de Cristo. É aquele que não tira o olho de Cristo. Sabe, é o que está no círculo mais próximo. Cristão que mantém os olhos constantemente em Jesus, realiza tudo à luz do seu semblante e vive em profunda comunhão com Ele. Hebreus 12:2. É aquele que, sabe, está com os olhos completamente voltados para Cristo. Ele não faz nada sem orar. Ele não faz nada sem pensar em Cristo. Ele não faz nada sem consultar. Ele é aquele leitor da Bíblia afinco. Ele não tem um pensamento que não seja Cristo. Ele está ensinando física quântica, mas se alguém der só uma oportunidade, ele fala de Cristo, sabe? Não importa onde ele esteja, no primeiro assunto que puxar, ele puxa Cristo. Ele não consegue comer, sabe, nem um copo de açaí sem dizer obrigado, Jesus, pelo açaí, pelo café, o Senhor é bom, sabe? É aquela pessoa que está completamente envolta em Cristo. Cristo habita nele, sabe? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, sabe? Esse ser tomado pela presença de Deus, para onde ele vai? Ele vaza a Deus. São raros. São raros. Infelizmente são raros. Mas Payson diz também que existe o cristão número 2, o que está no segundo círculo, que na maioria do tempo ele está voltado para Cristo e de vez em quando ele pensa em outras coisas. É o cristão atento, mas ele está dividido. Cristãos que amam Jesus, porém têm períodos de distração em suas ocupações, voltando frequentemente seus olhos para Ele. É o que está lá em Tiago 4,8, né? É aquele que de vez em quando precisa limpar as suas mãos e deixar, né, de ser indeciso em algumas coisas. Ele ama Jesus, mas de vez em quando ele não perde a oportunidade, porque é a oportunidade da vida dele. Deus entende. Alguém está me entendendo? Eu vou fazer porque Deus me entende.
Aliás, estou meio cansado hoje, vou me dar o prazer de fazer alguma coisa. Não, é esse cristão que de vez em quando ele vira para Jesus. Ele dá as costas para Jesus. Aí Payson diz que tem o terceiro. Esse terceiro, a maioria do tempo, ele não está olhando para Jesus. Mas de vez em quando, pouco ele olha, pouquinho. O maior tempo dele é para outras coisas, porque é o cristão envolvido com o mundo. Né? Ele está tão intensamente preocupado com as coisas terrenas. Ele olha apenas ocasionalmente para Jesus, estando com o menor foco nele. É o que está lá em Mateus 6,24. É o que tem 2 senhores. Ele é um homem completamente dividido. Sua fidelidade está completamente comprometida. Mas aí Payson diz que tem um quarto tipo de cristão. São os afastados, mas ainda alcançados. É gente que só lembra de Jesus na hora que o pau quebra. A vida dele toda é de costa para Jesus. Mas quando a coisa fica preta, quer fazer a mandiga gospel. Alguém está me entendendo, irmão? Vai pagar a promessa, vai botar o dízimo em dia. Não, ele só lembra de Jesus quando a coisa fica preta, sabe? São os afastados, mas ainda alcançados. Cristãos com as costas frequentemente voltadas para Jesus, quase fora dos raios da influência dele, dedicando pouquíssimo tempo, mas ainda alvos da graça. É o que está lá em Apocalipse 3, 16, 10. Eis que estou à porta e bato, né? Vocês estão fora, né? É o povo lá de Laodiceia que está morno, né? É aquele povo que acha que está bem, mas ele na verdade ele é pobre, miserável, infeliz, cego, nu, e Jesus está ao ponto de vomitá-lo. Então pensa, ele diz que esse tem esse tipo de crente. Sabe, então a gente chega num lugar aqui agora, onde a gente pode realmente dizer, é possível uma igreja não ter Cristo habitando nela, como o apóstolo Paulo está falando. Não que não tenha Cristo na igreja, é que não tenha Cristo no centro da igreja. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E irmãos, eu gastei semanas nesse versículo para eu poder entendê-lo. Porque como é que pode Paulo orar por uma coisa que já existe? Só que eu peguei um versículo para me ajudar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei ele comigo. Irmão, Jesus está batendo em qual porta aqui? A porta do mundo? Jesus está batendo na porta do ímpio aqui? Ele está batendo na porta de quem? Da igreja. Você nunca fez a pergunta assim: Jesus, como é que o senhor foi parar do lado de fora? Como é que o senhor foi para lá do lado de fora da igreja, Jesus? Laodiceia é rica, estruturada, cheia de si, mas Cristo está do lado de fora. Sabe, que as escamas caiam dos nossos olhos agora. Laodiceia era a igreja próspera, admirada. Sou rica, sou rico, né? Estou bem de vida e não preciso de coisa alguma. Apocalipse 3,17. Aí Jesus responde: você é miserável, pobre. Você é cega. Sabe, agora que vem um choque teológico. A igreja professa Cristo, se reúne em nome de Cristo, mas tem Cristo do lado de fora. Fora da comunhão, fora do centro, fora do trono, fora do culto, fora da intimidade, fora da afeição. Cristo está batendo a porta de cristãos que mencionam o nome dele, mas não o conhecem. Cristo está à porta de cristãos que servem em nome dele, mas não desfrutam da presença dele. Que conseguem vir para o culto, mas não conseguem adorar com intimidade. Que sabem a doutrina, mas não têm experiências diárias. E o que Jesus quer? Quer entrar para ceiar. O que é ceiar? É intimidade, é convivência, é presença partilhada, é comer junto. Sabe, Jesus não quer ser só, sabe, uma visita, um hóspede na tua casa. Não, Ele quer sentar no sofá e colocar os 2 pés na mesa de estar e dizer assim: casa é minha. Ele quer ficar à vontade. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gostaria de ir numa casa onde a pessoa não me quer lá. Ou ela só arrumou a casa porque eu vou lá. Gente, o pastor vai lá. Meu Deus, o pastor veio aqui em casa, tem que arrumar tudo.
E aí ele fica perguntando assim, quando é que ele vai sair mesmo? Ou me chama e quando eu chego lá, a pessoa nem está lá. Nem está lá. Irmão, você acha que eu estou brincando? Alguns de vocês vêm para o culto e nem aqui estão. É o cristão presente e ausente no espírito. Está em outro canal. Ligou o Netflix espiritual, está em outro lugar. Não lembra de uma coisa que eu falei, não lembra de uma canção que foi falada. Simplesmente você veio, sentou nessa cadeira e achou que funciona, só está sentado aí. Alguns de vocês passam a semana inteira com a casa despreparada e quer que em 2 horas a presença de Deus invada a sua vida. Você já pensou num negócio desse aqui? Não. Precisa preparar um lugar, espaço para Jesus. É por isso que Paulo está de joelhos aqui. Porque Cristo pode estar na sua vida, mas excluído dos seus desejos, excluído das suas decisões, excluído dos seus hábitos. Alguém pode dizer amém, irmãos? É um Cristo presente, mas ausente. E isso aqui é um aviso bíblico, viu? É o diagnóstico de muitos corações que vivem perto da fonte, mas não bebem dela. É Cristo presente, mas ausente. Está presente na doutrina, nas músicas, nos livros, mas está ausente. Deixa eu te contar uma coisa sobre Laodiceia. Para Jesus, Laodiceia era alvo de evangelismo, como qualquer outro lugar onde ele nunca antes tinha pisado antes. Tem alguns cristãos que estão tão longe de Jesus que eles precisam ser evangelizados de novo. Agora deixa eu explicar uma coisa sobre Jesus e eu quero terminar agora. Jesus bate, não arromba. Jesus não bate na porta com o pulso fechado. Abre, eu quero entrar. Não, ele bate devagarzinho. Sabe por quê? Porque ele é Rei da Glória, o Todo-Poderoso, mas nunca vai exigir que você abra a porta do seu coração. Ele nunca vai obrigar você a escolhê-lo. Tem uma pintura do William Hunt, pintura famosa, sobre Jesus batendo na porta, Apocalipse capítulo 3. E ele deixou muito claro que não tem fechadura do lado de fora. A porta só pode ser aberta por dentro. E eu pergunto, como é que você vai terminar seu dia hoje? Com Jesus do lado de fora da sua vida? Ou convidando Ele para poder entrar na sua casa? Sabe, Ele está batendo agora. Ele bate através da pregação da palavra, Ele bate através da oração do seu pai, da sua mãe, do seu avô, Ele bate através dos louvores, Ele bate através dos acidentes, das doenças, Ele bate, Ele está batendo a porta. Cabe a você abrir ou não. E deixa eu te ensinar uma coisa sobre Jesus que eu aprendi por experiência. Quando Ele está batendo a porta, não arrume a casa, deixe Ele entrar. Porque pensa num Deus que sabe sentar com gente bagunçada. Eu nunca consegui arrumar minha casa para Jesus entrar. Mas depois que Ele entrou, Ele me ajudou a arrumar a casa que Ele ia morar. Por isso, deixa Jesus hoje tocar na sua vida. O seu dia hoje precisa terminar com Ele dentro do seu coração. Sabe, é você falar assim, Jesus, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu não quero ter só um nome de fachada. De que eu sou crente, de que eu te amo. Não, eu quero agora que o Senhor entre e governe e reine. Eu não consigo ser mais prático do que isso. Mas a mesa de Jesus está nos chamando, nos tocando e nos dizendo: prepara um lugar para mim, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Quer avivamento? Deixa Ele entrar. Quer que Ele se manifeste? Seja frágil hoje. Saia perdedor nesse culto. Deixa Jesus tocar você. Sabe, não tenha pressa. Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus aumente a presença dEle aqui nesse lugar. Sabe, você já ouviu muito, deixa Ele agir agora sobre você. Deixa Ele agir sobre você agora, deixa. Sabe,
corresponda ao que Ele está falando dentro de você. Se o seu coração sente de dizer um glória a Deus, dê um glória a Deus. Se você sente de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sente de sair daí e vir aqui à frente, num compromisso com Jesus, pode sair do seu lugar. Eu quero que você deixe fluir de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Espírito Santo de Deus, eu oro aqui agora, vem sobre nós, Jesus. A gente está te esperando, Jesus. A gente está te esperando, Jesus. O caminho está aberto, o acesso foi dado. Senhor, o teu sangue abriu um caminho que a gente não poderia passar. Nós queremos ter intimidade, nós estamos de joelhos aqui, como o apóstolo Paulo está, numa postura de dependência. Nós queremos que o Senhor haja sobre nós agora. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca agora. Vai tocando, isso, toca. Toca, isso. Aleluia. Aleluia. Toca, Jesus, toca, Jesus. Tira a nossa pressa, Jesus. Nós queremos receber do Senhor aqui agora. Nós esperamos pelo Senhor agora, nós esperamos.